Olá, colegas dentistas e ortodontistas. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre cefalometria, especificamente no padrão USP-Unicamp. O propósito da cefalometria é avaliar o grau de equilíbrio e harmonia do complexo maxilofacial. Ela nos permite ter uma visão espacial da posição das estruturas crâniofaciais, revelar possíveis alterações funcionais dentro dos padrões normativos e auxiliar no diagnóstico ortodôntico. Antes do advento do raio-x, os estudos do crânio eram feitos por meio de arqueologia e antropometria, utilizando crânios secos e esculturas em madeira como referência. O raio-x foi descoberto em 1895 e em 1896 Walker iniciou os primeiros estudos radiográficos dos tecidos crâniofaciais, dando origem às análises cefalométricas. O padrão USP que estudaremos hoje foi desenvolvido em 1968. Os principais objetivos da cefalometria ortodôntica são auxiliar no diagnóstico, precisar a avaliação clínica e comparar resultados ao longo das fases do tratamento, antes, durante e após. Para compreender melhor a cefalometria, é fundamental conhecer a anatomia crâniofacial. A base do crânio é formada principalmente pelos ossos esfenoide e etimoide, que dão suporte ao encéfalo. Se retirarmos a calota craniana e o encéfalo, visualizamos essa região. O osso esfenoide, em laranja na imagem, abriga a cela túrcica, uma depressão anatômica que aloja a hipófise. Anteriormente, encontra-se o osso etimoide, que também sustenta o encéfalo. Em uma visão lateral, é possível observar claramente o osso etimoide e sua relação com as demais estruturas. Ao observar a face dividida ao meio em uma visão de perfil, podemos identificar claramente a cela túrcica, centralizada na base do crânio, no osso esfenoide. Na mesma imagem, destacam-se estruturas anatômicas importantes: osso frontal, órbita, maxila, mandíbula, osso etimoide anterior, osso esfenoide posterior, onde se localiza a cela túrcica. A cela túrcica possui grande relevância em ortodontia, pois vários estudos apontam que ela apresenta excelente estabilidade durante o crescimento crâniofacial, permitindo comparações com outras regiões da face. Seu nome vem da semelhança com uma cela de montaria, e nela está alojada a hipófise. Outros pontos anatômicos de interesse são meato acústico externo, canal auditivo responsável por conduzir os sons captados pela orelha até o tímpano. Um terço é constituído por cartilagem. 2/3 estão inseridos no osso temporal. A fissura pitérigo-maxilar, também chamada de região pitérigo-palatina, é uma estrutura anatômica com os limites ósseos radiopacos. Apresenta-se em forma de gota invertida nas radiografias. Mede aproximadamente 3 centímetros e por ela passa o nervo e a artéria maxilar. Uma vez obtida a radiografia lateral do crânio, teleradiografia, o ortodontista começa a delimitar e desenhar as estruturas anatômicas, que servirão como referência para a análise cefalométrica. Iniciamos pela cela túrcica, considerada a área de maior estabilidade do crânio, que após a primeira infância, por volta dos 2 anos de idade, sofre poucas alterações durante o crescimento. Observe como seu desenho é feito facilmente sobre a radiografia cefalométrica. Após o desenho da cela túrcica, vamos traçar a região anterior e posterior da base do crânio. Lembre-se, o nosso cérebro não fica solto dentro da caixa craniana. Ele é sustentado pelos ossos da base do crânio.
Osso etmoide na parte mais anterior e osso esfenoide, a parte mais posterior da base do crânio. Devemos seguir para a região glabelar, ponto de união do osso frontal com os ossos nasais. Essa junção recebe o nome de sutura frontonasal. Em seguida, desenhamos o meato acústico externo, área radiolúcida de difícil visualização. Quando não encontrada na radiografia, pode ser substituída pelas olivas metálicas do cefalostato, parte do aparelho usado para realizar a radiografia. A órbita apresenta imagem semelhante a um anzol. Devemos desenhar seu contorno distal. Desenhamos também a fissura pitérigo-maxilar, de formato semelhante a uma gota invertida, localizada posteriormente ao seio maxilar. A sínfise mentoniana é uma estrutura anatômica localizada na região anterior da mandíbula, mais especificamente no queixo. A sínfise mandibular une as metades direita e esquerda da mandíbula, formando um osso único e simétrico. Já a proeminência mentoniana corresponde à saliência óssea na linha média do corpo mandibular. Devemos desenhar o contorno externo da borda da sínfise mentoniana, bem como o contorno completo da mandíbula. Traçamos também o contorno do palato, desde a espinha nasal posterior até a espinha nasal anterior. Em seguida, desenhamos os incisivos superiores e inferiores e os primeiros molares superiores e inferiores. Finalizamos nosso desenho anatômico com o traçado do tecido mole do paciente, desde a região frontal até a parte mais inferior da radiografia. Acompanhe o traçado realizado neste paciente. Começaremos nosso desenho pela cela túrcica. Agora desenharemos a porção anterior da base do crânio, o osso etmoide. E agora a região posterior da base do crânio, osso esfenoide. Agora desenharemos o osso frontal e os ossos do nariz. Agora você observa o desenho do meato acústico externo e o contorno da órbita. Veja agora a fissura pitérigo-maxilar. Vamos desenhar a maxila da espinha nasal posterior à espinha nasal anterior, contornando o palato e o teto do seio maxilar. Desenharemos o contorno da mandíbula e a parte externa da sínfise mentoniana. Para finalizar, desenharemos o tecido mole do paciente. Os pontos anatômicos são demarcações sobre as estruturas anatômicas, onde realizamos traços para as medições cefalométricas. O ponto cela está localizado no centro da cela túrcica. Já o ponto naso está no encontro da sutura frontonasal. A ligação desses pontos correspondem à base do crânio. O ponto orbitário é situado na parte mais inferior da margem infraorbitária. O ponto póreo é o ponto mais superior na borda externa do meato acústico externo. O ponto pitérigo-maxilar está situado no centro da fissura pitérigo-maxilar. O ponto NP, espinha nasal posterior, é o ponto mais posterior da maxila. Já o ponto ENA, espinha nasal anterior, é o ponto mais anterior da maxila. O ponto A, subespinhal, é o ponto mais profundo da concavidade anterior da maxila. O ponto B, supramentoniano, é o ponto mais profundo da concavidade anterior da mandíbula. O ponto P, pogônio, é o ponto mais proeminente do mento. O ponto ME, mentoniano, é o ponto mais inferior da sínfise mentoniana. O ponto gnátio é formado pela bissetriz do ângulo formado pela tangente do plano mandibular com a linha NP. O valor desse ângulo é dividido por 2 e projetado sobre o mento. Da mesma maneira, projetamos o ponto gônio, obtido pela bissetriz da borda posterior do ramo da mandíbula e o plano mandibular, dividindo o resultado do ângulo por 2 e projetando o ponto sobre o ângulo da mandíbula. Nas bordas incisais e regiões periapicais dos incisivos superiores e inferiores também receberão um ponto, onde traçaremos o longo eixo dos dentes. Agora vocês acompanham do lado esquerdo o resumo de todo o desenho anatômico e do lado direito a demarcação dos pontos cefalométricos. Estão disponibilizados gratuitamente para os nossos alunos que estão no curso OrtoCem. Com os pontos devidamente marcados, vamos traçar nossa cefalometria. A linha SN, plano médio da base do crânio, linha SGN, o plano horizontal de Frankfurt, que liga o ponto póreo e o orbitário,
o plano oclusal que tangencia a borda dos dentes posteriores inferiores, o plano palatino que une os pontos ENP e ENA, o plano mandibular que liga os pontos gônio ao mentoniano. Já os planos dentários são obtidos pelo longo eixo dos incisivos superiores e inferiores. Cefalometria USP. A cefalometria usa a base do crânio como referência por ser uma região de grande estabilidade, com poucas alterações após a segunda infância, que se encerra aos 6 anos de idade, época no qual realizamos grande parte dos tratamentos ortopédicos ortodônticos. Observe nesse antes e depois a sobreposição do traçado cefalométrico, a estabilidade e poucas alterações na região da base do crânio. Entretanto, temos um significativo aumento da região maxilar e mandibular após os 6 anos de idade. O plano de Frankfurt também apresenta boa estabilidade, sendo usado como referência para o diagnóstico do crescimento inferior da face, tanto no sentido sagital como no sentido vertical. O primeiro ângulo que vou ensinar para vocês é o SNA, formado pela linha SN, base do crânio, e a linha NA. Lembrando que o ponto A é a referência na maxila. A média desse ângulo é 82 graus, com variação de mais ou menos 2 graus. Quando esse ângulo está aumentado, o ponto A está deslocado para frente. Isso significa uma maxila protuída em relação à base do crânio. Se fecharmos o ângulo, você observará o deslocamento do ponto A para trás, o que seria uma maxila retruída. O mesmo ocorre com o SNB. O ponto B é a referência da mandíbula. A média do ângulo é 80 graus, com variação de mais ou menos 2 graus. Quando esse ângulo está aumentado, a mandíbula está protuída. E se fecharmos o ângulo deslocando o ponto B para posterior, teremos uma mandíbula retruída. Vamos a um exemplo. Um paciente classe 2 esquelética com a mandíbula retruída, o ângulo SNB estará mais fechado. Em um paciente classe 3 esquelética com a mandíbula protuída, o ângulo SNB estará mais aberto. O SNA e o SNB são referências esqueléticas da maxila e mandíbula em relação à base do crânio. Atenção! Um paciente com maxila protuída sempre estará com uma relação de classe 2? A resposta é não. Observe esse perfil. O paciente tem a maxila protuída, porém a mandíbula está protuída também, levando a uma biprotusão em classe 1. Para verificar o padrão do paciente 1, 2 ou 3, é necessário a avaliação de outro ângulo, o ângulo ANB. O ângulo ANB é formado entre as linhas NA e NB e mostrará a relação entre maxila e mandíbula entre si. Em um paciente classe 1, teremos esse ângulo na média de 2 graus, com variação de mais ou menos 2. Quando esse ângulo está aumentado, o paciente tem a tendência à classe 2 esquelética. E se a linha NB passar na frente da linha NA, o ângulo se tornará negativo, tendência à classe 3 esquelética. O ângulo ANB não mostra se o problema está na maxila, mandíbula ou em ambas as arcadas. Para verificar onde o problema está localizado, é preciso avaliar o SNA e o SNB. Outra importante referência sobre o padrão sagital do paciente é a medida de Witts, onde duas linhas perpendiculares são traçadas sobre o plano oclusal. A linha AO do ponto A ao plano oclusal e a linha BO do ponto B ao plano oclusal. A distância entre essas linhas é de menos 1 a 4 milímetros para o padrão 1. Valores maiores do que 4 milímetros, tendência à classe 2. Observe nessa foto a discrepância de 7 milímetros em um paciente padrão 2. Valores negativos onde a linha BO passa na frente da linha AO, o paciente terá uma tendência à classe 3, como no exemplo dessa imagem, onde o valor é negativo menos 7 milímetros. A avaliação de Witts é considerada mais segura do que o ANB por analisar a posição espacial da mandíbula em relação à maxila sem a referência do ponto N, que pode variar sua posição modificando o resultado final. Nessa imagem, você observa que a rotação mandibular pode alterar o ANB, enquanto a medida de Witts permanece inalterada.
Quanto mais próximo for as linhas AO e BO, como você vê na imagem, mais próximo o paciente está da classe 1 esquelética. Analisaremos agora as principais medidas verticais para identificar se o paciente apresenta uma tendência a crescimento vertical, face longa, ou horizontal, face curta. O ângulo FMA é formado pelos planos de Frankfurt e o plano mandibular. Seu valor médio é de 25 graus. Acima de 30 graus, teremos uma tendência a um padrão de crescimento vertical, dólico-facial. Valor menor do que 20 graus, tendência a crescimento horizontal, braquifacial. O ângulo SN.GN também auxilia no diagnóstico vertical da face. O ângulo é formado pela linha SN, base do crânio, e a linha SGN. Seu valor médio é de 67 graus. O aumento do ângulo indica uma tendência dólico-facial, com rotação horária da mandíbula. Já o valor diminuído, uma tendência abraquifacial, com giro anti-horário da mandíbula. Outro ângulo muito conhecido é o SN.PM, formado pela base do crânio e o plano mandibular. Sua medida padrão é de 32 graus. Valores aumentados, tendência a dólico-facial. Valores diminuídos, tendência a braquifacial. O comprimento total da face mede a distância do ponto N, násio, até o ponto ME, mentoniano, e tem um valor médio de 113 milímetros. Porém, essa medida apresenta muitas variações, não sendo muito confiável quando nós analisamos a tendência de crescimento do paciente. Um dos planos mais importantes para identificar planos divergentes é o ângulo PP-PM, formado pelo plano mandibular e o plano palatal. O valor de referência é de 28 graus, com variação de mais ou menos 3 graus. A divergência dos planos sugere uma tendência à mordida aberta esquelética. Já o paralelismo dos planos vão sugerir uma tendência à mordida profunda. Essas são as principais medidas verticais a serem analisadas na cefalometria. Outras medidas esqueléticas na cefalometria USP são as medidas lineares da maxila e mandíbula. A medida do comprimento da maxila vai da projeção do ENA e do ponto FPM sobre o plano de Frankfurt. O valor médio é de 52 milímetros. O comprimento do corpo da mandíbula vai do ponto gônio ao mentoniano e tem a média de 67 milímetros. E o comprimento mandibular total tem um valor médio de 102 milímetros. Lembrando que essas medidas podem apresentar muitas variações, segundo a idade, raça, sexo e biotipo do paciente. O mais importante é avaliar a discrepância entre a maxila e a mandíbula. O ângulo 1.NA é formado pela interseção do longo eixo do incisivo central superior com a linha NA. Indica a inclinação axial do incisivo superior. O valor médio é de 22 graus. Valores aumentados representam inclinação vestibular, enquanto valores diminuídos indicam inclinação palatina. A medida 1-NA avalia a posição antero-posterior do incisivo central superior em relação à base óssea, sendo calculada a partir da distância entre a porção vestibular do incisivo até a linha NA. O valor médio é de 4 milímetros. Valores maiores indicam protusão dos incisivos superiores e valores menores indicam retrusão. É importante diferenciar essas duas medidas. O 1-NA indica a protusão do dente, enquanto o 1.NA indica a inclinação. Os incisivos superiores podem estar protuídos sem necessariamente estarem inclinados. Essas medidas orientam o ortodontista sobre a possibilidade de movimentar o dente com inclinação ou sem inclinação durante uma retração. Por exemplo, em um tratamento com duas extrações em que se deseja retrair os incisivos superiores, é necessário avaliar o ângulo e a protusão do dente para decidir se a retração será feita mantendo ou alterando a sua inclinação. Caso os incisivos superiores já estejam adequadamente posicionados em relação à inclinação, a retração deve ser feita sem incliná-los, preservando sua posição ao final do tratamento. Mecânica de retração.
Com inclinação ou sem inclinação? Movimento de corpo? Como escolher? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês e nunca mais vocês vão esquecer. Primeiro, você tem que acertar o diagnóstico dessa maloclusão. Esses incisivos superiores estão apenas protuídos, ou seja, um traço NA aumentado, a média é 4 milímetros. Se você tem esse valor aumentado, 6, 8, 10, 12 milímetros, você tem uma protusão dos incisivos superiores. Mas você pode ter essa protusão sem a inclinação desses dentes para vestibular. Para observar se esse dente está inclinado para vestibular, a medida é 1 ponto NA. É uma medida em ângulo e não uma medida linear como o 1 traço NA. Esse ângulo 1 ponto NA tem a média de 22 graus. Se esse incisivo estiver vestibularizado, esse ângulo vai estar aumentado. Eu já vi esse ângulo a 30 graus, 35, eu já vi esse ângulo a 40 graus. O incisivo estava completamente inclinado para vestibular. Nesses casos, você precisa se preocupar em fazer uma retração de corpo? Não, porque você quer fazer uma retração corrigindo a inclinação vestibular desse dente. Agora, se seu dente está bem posicionado, ou 1 ponto NA não está mostrando que ele está vestibularizado, inclinado para vestibular, ele está apenas protuído, você deve fazer uma retração com o controle de movimento. A retração que nós chamamos de corpo ou translação. O ângulo 1.NB indica a inclinação do incisivo inferior, formado pela linha NB e pelo longo eixo do dente. O valor médio é de 25 graus, sendo que valores maiores indicam vestibularização e valores menores indicam lingualização. A medida 1-NB indica a posição antero-posterior do incisivo inferior em relação à sua base óssea. Com valor médio de 4 milímetros, valores aumentados correspondem à protusão e valores diminuídos à retrusão dos incisivos inferiores. Vamos agora ensinar sobre o triângulo de Tweed, discrepância cefalométrica na qual indicaria a movimentação necessária e correta dos incisivos inferiores. Para o cálculo, é importante a observação do ângulo FMA, FMIA e ímpar. O ângulo FMIA indica a inclinação dos incisivos inferiores em relação ao plano horizontal de Frankfurt. Seu valor médio é de 68 graus. Caso o ângulo esteja mais fechado, indica uma vestibularização dos incisivos inferiores. Já o ângulo mais aberto indica uma linguversão dos incisivos inferiores. O ímpar também mede a inclinação dos incisivos inferiores, porém com plano mandibular. O valor médio é de 90 graus. Quando está aumentado, indica uma inclinação vestibular dos incisivos inferiores. Quando esse valor está diminuído, indica uma lingualização dos incisivos inferiores. Para fazer o cálculo de Tweed, é necessário avaliar o FMA do paciente para identificar o valor de referência do FMIA. É muito simples. Se o FMA do paciente for entre 20 e 30 graus, indica o FMIA ideal de 68 graus. Se o FMA for igual ou maior a 30 graus, a meta do FMIA será de 65 graus. A discrepância é o resultado do FMIA do paciente menos o FMIA ideal. Seu valor vai representar quantos milímetros os incisivos inferiores estão vestibularizados ou lingualizados em relação à base óssea. Após achar esse ângulo, podemos multiplicar por 0,8 para transformar o resultado em milímetros. Esse valor vai representar a quantidade em milímetros que os incisivos inferiores estão vestibularizados ou lingualizados. Observe o exemplo a seguir. O FMA do paciente é de 30 graus achados na cefalometria. O FMIA do paciente é 50 graus, também achados na cefalometria. Porém, segundo a tabela, o FMIA ideal para o paciente seria de 65 graus. Então, vamos subtrair o FMIA do paciente, 50 graus, e o FMIA referência, que é 65 graus. A discrepância cefalométrica seria de menos 15 graus. Quando multiplicamos por 0,8,
apontaria menos 12 milímetros para a correção da inclinação vestibular do dente. Ou seja, esse incisivo inferior está 12 milímetros inclinados para vestibular e precisaria de 12 milímetros de retração para ficar na posição ideal, na inclinação ideal. Tô voltando, voltei! Voltei para recapitular o fim dessa aula com vocês. Pode falar que foi a melhor aula de cefalometria USP-Unicamp que vocês já tiveram. Não, fala sério, eu falei sobre cefalometria, eu consegui situar vocês de toda a anatomia crânio-facial, falei dos pontos, dos traços, de todos os ângulos e o que representa cada medida, que é o laço. Concorrência fica triste porque o Marcelo Nassif tem a melhor didática do mundo. Por isso que eu criei o maior, melhor e mais completo curso de ortodontia do Brasil e do mundo. São mais de 100 aulas, 33 aulas teóricas, 34 aulas de planejamento de casos clínicos, onde eu ensino a você a condensar toda essa teoria planejando os casos clínicos do consultório. E mais de 37 aulas práticas perfeitas, filmadas em 4K. E sim, você pode levar um taipodonte para casa e você vai replicar tudo no taipodonte. A e B, PLA, colagem, alinhamento e nivelamento, distalização, contenção, tudo que envolve a ortodontia está no curso Orto 100. Você vai se tornar um mestre em ortodontia. Aguardo a sua inscrição. Aproveita agora. Vamos recapitular falando do triângulo de Tweed. Bom, para fazer o cálculo de Tweed, você precisa analisar 3 ângulos: FMA, FMIA e o ângulo ímpar. Se o paciente tem, vamos ao exemplo, um FMA de 30 graus, você precisa ter um FMIA correspondente a 65 graus. Nesse caso, o paciente apresentou uma medida de 50 graus. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o FMIA do paciente, aquele da cefalometria, e subtrair pelo FMIA ideal, o que está na tabela para um paciente que tem o FMA de 30 graus. Ou seja, 50 menos 65 graus. O resultado é menos 15 graus. Resultado negativo significa que esses incisivos inferiores estão vestibularizados. Calma. Para eu ter a medição em milímetros, é só você pegar o seu resultado, menos 15, e multiplicar por 0,8. Deu menos 12 milímetros negativos. Ou seja, eu transformei a medida de grau para uma medição em milímetros. Isso quer dizer que para esses incisivos inferiores estarem na posição perfeita, eles precisam retroinclinar 12 milímetros ou 15 graus. Tanto que, se você fizer essa correção, o ímpar do paciente que estava em 100 graus, ele vai para quanto? 85 graus. Por quê? Porque você lingualizou esses incisivos inferiores 15 graus ou 12 milímetros. Agora, presta atenção. Marcelo, esse triângulo de Tweed é importantíssimo? É fundamental? Honestamente, gente, não, eu não faço esse cálculo, a não ser que eu vou fazer uma descompensação no paciente. O que é uma descompensação? É um paciente ortognático e eu quero colocar esse dente perfeito porque ele vai fazer a cirurgia ortognática. Agora, pare e pensa, se você tem o 1.NB, que vai mostrar se esse dente está inclinado ou não, FMIA, que é o plano de Frankfurt, mais o ângulo do incisivo inferior. Se você tem o ímpar, que é o plano mandibular, mais o ângulo desse incisivo, se você tem todas essas medidas, você já sabe se você tem um dente vestibularizado, bem posicionado ou retroinclinado. Agora, eu criei a parte mais importante, que é o triângulo de Marcelo Nassif. Por quê? Porque ele não existe. Eu criei o triângulo Nassif. E escuta, essa é a parte mais importante do que o triângulo de Tweed. Marcelo, então por que você ensinou o triângulo de Tweed? Amor, isso está nos artigos, nos livros. Se cair no concurso, você precisa saber. Você vai acertar esse cálculo, porque eu ensinei para você perfeitamente. Mas, dentro da clínica, o mais importante é o triângulo do Marcelo Nassif, que é o quê? Primeiro ponto, a maloclusão.
Segundo ponto, a inclinação desse dente. Um ponto NB, FM, IA e ímpar. Eu quero saber como está posicionado esse incisivo. E o terceiro ponto do triângulo, sabe qual seria? A sínfise mentoniana. Pare e pensa comigo. Um paciente classe 2, esquelética, mas que dentariamente ele está em classe 1 e te procura para fazer um tratamento ortodôntico por causa de algum apinhamento ou algum problema, você vai corrigir a posição desses incisivos inferiores que estão compensados justamente porque ele tem uma classe 2 esquelética? Não, meu amor, porque senão você vai transformar ele numa classe 2 dentária também. Então, esses incisivos inferiores, quando eles estão vestibularizados, pode ser para uma compensação de uma classe 2 esquelética. Da mesma forma que você pode ter esses incisivos inferiores inclinados para a lingual, justamente para compensar uma classe 3 esquelética. Por isso que eu falo que a maloclusão está no topo do triângulo, porque ela vai ditar o posicionamento desse incisivo. Se esse incisivo está vestibularizado, mas está compensado e a oclusão do paciente está boa, classe 1 molar, classe 1 canina, vamos bater palma. É isso que nós queremos. Se o paciente tem uma classe 3 óssea, o incisivo inferior está retroinclinado, o triângulo de Tweed fala, você precisa vestibularizar esse incisivo. Você vai cumprir o que o triângulo está mandando? Não, senão você vai cruzar esse dente. Você vai vestibularizar os incisivos e cruzar, colocar os incisivos inferiores na frente dos superiores. Ah, Marcelo, não pode? Claro que não pode, já está compensado. Você vai descompensar para quê? Para complicar sua vida? Para receber um processo? Ou para levar o paciente para ortognática? Porque no caso de ortognática, nós precisamos sim descompensar. Aí entra o triângulo de Tweed. Qual seria a posição perfeita desse incisivo inferior? Ah, seria tal. Então eu vou descompensar colocando esse incisivo inferior perfeito na sua base óssea. Tá ótimo! Agora presta atenção. A maloclusão, ela é muito importante. Às vezes você tem um incisivo inferior bem posicionado, mas o paciente é classe 2 por retrusão mandibular. E tem uma classe 2 que se apresenta na boca também. Nos dentes, o paciente está em classe 2. Se você fazer uma mecânica, você pode vestibularizar mais esses incisivos inferiores. Isso seria um erro? Não, você está compensando pelos dentes. Você tirou o incisivo da posição perfeita justamente para corrigir a classe 2. É um paciente adulto. Você não pode fazer ortopedia, você está movimentando dentes. No mesmo ponto, um paciente classe 3. Os incisivos inferiores estão perfeitos. Você vai, sei lá, fez extrações no arco inferior. Você vai retrair esses incisivos e você pode terminar com um pouco mais de inclinação lingual desses dentes. Vai ser um erro? Dependendo, não. Você corrigiu a classe 3. Então, a mecânica e a posição inicial dos incisivos precisa conversar entre si. E durante a mecânica, mesmo o incisivo bem posicionado, você pode modificar essa posição para corrigir uma maloclusão. Agora, você disse, Marcelo, que a sínfise faz parte da terceira ponta desse triângulo. Por quê? Meu amor, a sínfise, ela manda em tudo. Se você tem uma sínfise estreita, o dente e o osso está muito justo, você não vai poder movimentar esse dente nem para frente nem para trás. Então não adianta. Por mais que você queira, ou que você até possa, digamos que você tem um incisivo inferior que está bem posicionado. Ah, eu posso inclinar um pouquinho para vestibular? Eu posso inclinar um pouquinho para lingual? Pode mesmo, cara pálida? Pode mesmo? A sínfise vai permitir essa movimentação? Lembrando que paciente dólico-facial costuma ter uma sínfise mais longa e estreita. Paciente braquifacial costuma ter uma sínfise mais curta e larga. Então você precisa entender esse esquema. Se o paciente tem uma sínfise estreita, você não vai poder fazer grandes movimentações nesse dente. Agora, um paciente que tem uma sínfise larga, onde você pode vestibularizar ou retroinclinar esses dentes, você tem um prognóstico muito melhor. Então, lembrando, triângulo de Tweed é legal, você pode pedir na sua cefalometria, não tem problema nenhum. Mas o triângulo mais importante é o triângulo Marcelo Nassif. Maloclusão, no topo da pirâmide, qual é a maloclusão? O que eu posso ou não posso fazer? Incisivos inferiores já estão muito compensados? Não estão compensados?
Posso movimentar para corrigir a maloclusão que eu tenho? Agora, e a sínfise mentoniana? Ela é estreita? Ela é larga? Ela vai permitir a minha movimentação? Ela vai permitir aquilo que eu quero fazer com o paciente vestibularizar ou retroinclinar esse dente? Coloque esse caso de um paciente classe 3, produção. Ele é classe 3 por protusão mandibular. Olha a sínfise desse paciente em relação ao incisivo inferior. Não tem osso nenhum. Você pode fazer uma retração nesse caso? Não. Você vai arrancar o dente inteiro dentro do osso. Então, lembre-se, triângulo da CIF, maloclusão, posição inicial dos incisivos inferiores e sínfise mentoniana. Esse triângulo é mais importante do que o triângulo de Tweed. Eu acho que é isso, consegui fechar essa aula com chave de ouro. Não se esqueça que o curso Orto100 é o maior, melhor e mais completo curso de ortodontia do Brasil. E lembre-se, ele vai te transformar em um mestre em ortodontia. Para que pagar 200 mil reais em uma especialização? Para que pagar 30, 40 mil reais num aperfeiçoamento? Não ensina nada, é uma porcaria. O meu curso te transforma em um mestre. Vocês estão vendo, é didática perfeita, prática perfeita, planejamento de casos clínicos perfeitos, 104 aulas por um preço que é uma mensalidade ou menos de uma especialização. Então acorda, dentista, para de dar dinheiro para quem não merece, dá dinheiro para você, invista em você de verdade e você vai se tornar um especialista e um mestre dentro do meu curso. Aguardo vocês, fica com Deus!